essa obra, ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte. Abra aí capítulo 8 de João, faz favor. Em nome de Jesus. Olha só. Você achou aí na Bíblia, não? Capítulo 8. A mulher adúltera. A mulher adúltera. Curva a tua cabeça. Senhor, fale conosco. Ajuda-nos. Que o Senhor seja grandiosamente exaltado no coração do seu povo e nos ajuda a encontrar Jesus sempre, em nome de Jesus. Olha só, diz a minha Bíblia no título, a mulher adúltera. E Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada e voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentando-se os ensinava. Você está a ser o que agora? Você está a ser ensinado. E Jesus sentado os ensinava. O ensino não pode faltar para o povo. Se nós queremos ter um povo melhor, ou um povo de qualidade, tem que haver ensino. Graças a Deus que até o nosso governo entende isso. Eu tenho ouvido a se falar disso, de que é preciso que haja ensino, alfabetização, para que as pessoas abram a mente, cresçam, desenvolvam. Mas o que não pode faltar mesmo, de verdade, é o ensinamento da palavra de Deus. Porque há muito que as pessoas se aperfeiçoam em instruções, as pessoas se aperfeiçoam nas suas faculdades, nas suas universidades, para se tornarem egoístas. Após que se tornam o que sempre pretenderam, então já não reconhece pai, não reconhece mulher, não reconhece ninguém. Mas a palavra de Deus nos ensina sempre que quando mais nós crescemos, mais tem que servir aos pequenos. Diga graças a Deus. A palavra de Deus é o contrário, né? E diz aqui, então Jesus os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio, para expor a sua nudez. Esta é a intenção dos homens. Você vê que esse espírito não morreu, ainda continua. As pessoas vão sempre trabalhar para apanhar o seu erro, para te expor. E se você não puder lhes dar nada, pior. Você vai viver sob chantagens e ameaças. O ser humano é assim, que não tem Deus na vida dele.
E eles pegaram essa mulher para expor a sua nudez. E Deus, ele não precisa expor a nudez de ninguém. Você vê que quando eles entram no capítulo 9, pelo caminho do templo encontram ao jovem que era cego de nascença. Os discípulos logo buscaram um erro. Quem pecou para ele estar cego? Ele ou seus pais? Jesus falou, nem ele nem os seus pais, mas isso aconteceu para que Deus fosse nele glorificado. Os olhos de Deus são diferentes com os olhos, é que os homens são muito materialistas. As pessoas, elas são muito intencionadas aos seus interesses, e elas não medem esforço se é para prejudicar, é para matar, é para destruir. O que ela quer é obter apenas os seus interesses materiais. Mas Deus é diferente. Deus é diferente. Então surpreenderam ela e a colocaram no meio de todos, para expor a sua nudez. Ela já devia se sentir humilhada por ter sido achada naquele ato. É humilhante, não é humilhante? Agora precisava ainda arrastar ao mundo todo para ser vista, se ela já lá se sentia humilhada. E o pior, com discriminação. Porque você não pode cometer adultério sozinho. Você comete adultério sozinho? São duas pessoas que cometem. Mas eles só carregaram a mulher para humilhar. É o tratamento do mundo para com as igrejas. Qualquer um lá fora, qualquer instituição lá fora pode cometer besteira, pode cometer qualquer irregularidade. Mas a igreja não pode cometer nenhuma irregularidade. A igreja, ela não pode cometer nenhuma irregularidade. O mundo aceita erros de todos, mas não aceita erros de uma igreja. De uma igreja. É daí que você que é da igreja, o mesmo erro que você comete lá fora, as pessoas cometem o mesmo, até pior, e quando é a sua vez, diz, não é você que vai para a igreja? Como é que você faz isso se você vai para a igreja? Mas há outras pessoas que fazem o mesmo, até pior. Só que você é da igreja e o mundo não concebe o erro da igreja. Amém, pessoal? O mundo é assim. O mundo é assim. E Jesus, ele disse aqui, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o quê? Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para ter o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia aonde? Com seu dedo. Como se insistisse na pergunta, qual é o dedo que você usa para escrever? Qual é o dedo que você usa para acusar? Jesus mandou ele para onde? É uma lição essa aí. Em vez de ficar apontando o dedo às pessoas, saiba que depois de tudo, essa mesma terra que você pisa também vai te condenar. E ela vai te comer. E nem demora. É só te enterar um dia que passado uma semana já se cheira mal. Não cheira mal? Não demora. Mesmo você pôr aqueles perfumes de 50 mil, nem vai fazer sentido. Passado uns 3 dias já era, ninguém vai querer chegar perto. Amém, pessoal? Não vale a pena apontar dedo para ninguém, não. Jesus, enquanto eles apontavam o dedo, ele escrevia no chão todas as condenações, as acusações. É o que Deus faz. Diz assim. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência,
foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estavam. Quando é que uma igreja pode ser salva? Quando? Quando é que uma igreja ela pode ser salva? Quando é que uma igreja pode vivenciar momentos na presença de Deus? Quando ela está só com Jesus. O problema de muitas igrejas, a razão de muitos conflitos e problemas em muitas igrejas, é que associam Jesus com algumas leis, associam a sua comunhão, o seu encontro com Deus, com os seus hábitos, associam o seu encontro com Deus, o seu encontro com Jesus, com certos costumes, com certas experiências, com certas razões, e isso torna aquela igreja sempre uma igreja condenada, uma igreja problemática. Mas quando essa igreja se desprende de tudo e de todos, e fica ela só com Jesus, então essa igreja é salva. Diga graças a Deus. Ela é salva. Essa é a razão que muitas pessoas dentro das igrejas não conseguem ter em paz, não conseguem serem leves, não conseguem ter as suas libertações, as suas curas, as suas transformações, porque aonde devem se encontrar com Jesus, ainda trazem consigo as leis, trazem consigo seus hábitos e costumes, suas manias, e Jesus não consegue salvar a igreja. Mas aqui estava ele só, veja só, versificando ele, qual versículo? Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém, mas ele, ou além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai, e o quê? Vai, e não peques mais. Diga glória a Deus. O que condena uma pessoa? O que leva uma pessoa a viver uma vida de condenação? É o pecado. Quem está condenado quer dizer uma pessoa sem liberdade. Uma pessoa condenada é uma pessoa sem liberdade. E uma pessoa sem liberdade é uma pessoa sem paz. E uma pessoa sem paz é uma pessoa triste. E uma pessoa triste pode se matar. Uma pessoa triste pode ser deprimida. Uma pessoa triste pode ver as trevas em plena luz do dia. Uma pessoa triste é capaz de tudo, de matar. Uma pessoa triste é capaz de abandonar a sua fé. Uma pessoa triste é capaz de pegar as malas, abandonar a sua família. Uma pessoa triste é capaz de qualquer coisa.
Então, o que leva a pessoa a viver uma vida de condenação, uma pessoa condenada, é por conta do pecado. Muitas pessoas chegaram à igreja ou até Jesus, trazendo os que a condenavam. Alguns, como essa mulher, ela falou: eu sempre via um homem caminhando comigo, e quando fosse dormir, então eu sempre tinha dores, pois sonhava comer carnes. Veio até Jesus, e os que a condenavam foram expulsos, e ela ficou curada. Mas agora que ela ficou só com Jesus, ela terá que saber aproveitar esse momento para não voltar ao erro da vida, porque isso não acontece comigo. Por que eu não sonho a comer carnes? Por que eu não sonho com serpentes? Por que eu não sonho a ser perseguido? Porque eu tenho uma ligação com Deus. Então, a partir do momento que a pessoa, ela aproveita, quando ela é liberta dos seus acusadores, e ela aproveita dali, se libertar de seu erro, que o levou a ser condenado, seja dúvida, seja infidelidade, seja envolvimentos tradicionais, seja o que lá for, e ela se une com Deus, então a pessoa passa a ter uma vida com liberdade. Diga graças a Deus. Passa a ter uma vida de liberdade. Essa mulher havia sido condenada pelo pecado, e Jesus disse para ela: vai e não peques mais. Jesus não fez uma oração de libertação. É um demônio que está no seu corpo que te leva a fazer isso, então receba a oração forte. Não. Ele deu para ela uma palavra só. Aquela mulher que não era feliz em nenhum relacionamento, porque o que leva uma pessoa a viver esse tipo de vida é quando ela experimentou aqui, nunca foi feliz, experimentou a segunda relação, não é, terceira, idem. Então a pessoa desiste e acaba entendendo que, olha, ela não foi feita para ser amada ou para ser amado, então não há tempo a perder, o que apanhar na frente vai me servir. E quando a pessoa ela leva ou tem esse tipo de comportamento, é porque há o mal na vida dela. Em muitos dos casos nós usamos até orações fortes, e Jesus usou a palavra, e essa senhora recebeu aquela palavra, e ela não voltou mais àquele erro, se libertou, e ela passou a fazer o bem. Diga graças a Deus. Passou a fazer o bem. Numa das primeiras oportunidades que ela teve, ela correu, foi pegar um perfume caríssimo para honrar a Jesus com seus bens. O exemplo que muitos não dariam. Ela honrou a Ele. Depois que ela honrou a Jesus, Jesus disse que o que você fez aqui vai ser escrito e lembrado pelos séculos dos séculos, aonde o evangelho for pregado. E aquela mulher teve uma vida exemplar, servindo a Deus como uma obreira. Ela era servente, cuidava dos utensílios, lavava as roupas, fazia refeições, auxiliava a obra de Deus. Aonde Jesus estava, ela estava lá, porque ela havia sido liberta, agora ela estava livre. Diga graças a Deus. Você só consegue fazer a vontade de Deus quando você estiver livre.
Eu vi caso de mulheres que eu já atendi, inclusive aqui no altar, eu dei envelope do dízimo, que ela dizia: eu quero tanto ser dizimista, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu não consigo ser. Não sou uma má pessoa. Eu quero, mas eu não consigo. E quando nós demos abraço e entregamos o envelope do dízimo, foi domingo passado, se não erro, ela deu o testemunho e disse: hoje estou a trazer meu primeiro dízimo na igreja. Ela tanto queria fazer o bem, mas ela não era livre. E há muitas pessoas que sofrem e são confundidas por isso. Não é que ela é uma pessoa maldosa, quer fazer maldade às pessoas. Não, não é. E as pessoas acabam confundindo porque não a conhecem. É porque ela não é livre ainda. E quando a pessoa ela é livre, então ela tem força para praticar o bem que tanto ela deseja e que Deus também espera dela. Amém, pessoal? Então essa mulher levava uma vida de condenação, como muitos nas igrejas levam. A pessoa ela vai na frente, mas é tutelada sempre. Ela vai na frente, é puxada para trás, tenta daqui, acolá, ela vive cambaleando. Ela vive cambaleando sempre. Não tem estabilidade em nada. É como uma pessoa que não tem certeza de nada. Um tempo ela está lá, outro tempo está aqui. Um tempo está lá, outro tempo está aqui. Ela tem uma vida medida. As condenações nos fazem ser envergonhados. Mas quando nós ficamos a sós com Jesus, nós entendemos e ficamos a sós com Jesus. Quando nós não fugimos ou não nos alegramos apenas porque aquele que nos condenava foi expulso. Quando nós não nos satisfazemos apenas em saber que aquela doença já saiu, aquela dívida já saiu. Quando nós não nos alegramos apenas em saber que aquele problema foi resolvido, mas procuramos mais de Jesus, em ficarmos com Ele, então Ele consegue dizer: vai em paz, diga graças a Deus. Ele consegue dizer isso. Se essa senhora, logo que viu as pessoas jogando pedras no chão, ela disse assim: graças a Deus, e ela também virasse as costas e fosse embora, ela nunca ouvia isso. Vai em paz, nem Deus te condena. Deus me constrangiu pela manhã a respeito disso. E às vezes são coisas mínimas e pequenas que nos faz ser condenado. Às vezes são coisas muito ínfimas, tão pequeninas, que nos faz levar uma vida de condenação. E é preciso cada um de nós colocar a sua mão na consciência de que Deus, em momento algum, Ele vai perder, a não ser que nós passemos vergonha. A não ser que nós passemos vergonha lá fora. Enquanto nós insistimos no pecado, enquanto nós permanecemos no erro, enquanto nós permanecemos cometendo esses erros, nós não conseguiremos ter paz, nós não conseguiremos glorificar o nome de Jesus Cristo. Nós não conseguiremos. Mas se nós ficarmos só entre nós, isso aqui é um exemplo a seguir. Quando se quer salvar, quando se quer ganhar a alma,
Quando se quer ganhar a sua alma, você tem que estar pronto para estar só com Jesus. Você não pode deixar as suas amizades interferir na sua comunhão com Ele. Você não pode deixar assuntos da sua convivência interferir. Você não pode deixar o disse não me disse interferir na sua comunhão com Deus. Se você quer ter paz na sua vida com Deus, você terá que aprender e entender que só com Ele só você precisará de fazer aliança. Estando só com Ele, será possível você se reintegrar à sua sociedade, levando para eles a paz e esse ar de harmonia. Diga graças a Deus. Sou assim. Sou assim. E o problema de muitos é porque querem estarem com Jesus, mas ao mesmo tempo querem associar as demais coisas. Não associe nada. Não associe nada. Se você ficar só com Ele, então Ele vai conseguir te salvar. Ele vai conseguir te libertar. Ele vai conseguir dar a você a paz que você deseja. E há muitos que vêm na igreja tristes e voltam tristes de novo. Vêm tristes e voltam tristes. Mas se hoje você mostrar para Ele, Senhor, depois que eu fui condenado de muitos problemas, somente de Ti ouvi o que eu ouvi, então eu vejo que a minha salvação está em Ti. Aceita a minha vida e toma a minha vida. E quando Ele recebe a sua vida, você vai ver que vai ser um pássaro fora de gaiola. Você vai poder voar lá fora. O pecado tira todas as asas do homem. Mas quando você é perdoado, você tem asas para voar. Diga graças a Deus. Você tem asas para voar. Você tem asas para voar. É tão simples quanto isso. Isso aí não tem a ver com oração forte, não. Tem a ver com você abraçar a oportunidade, aceitar essa palavra que diz: vai e não peques, e dizer graças a Deus. Ele não me condenou, então essa é a minha chance de viver em paz e ganhar a sua liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade, mas o diabo, ele sempre vai sugerir coisas para poder nos atrair e nos levar a ficar preso. Não aceita isso, não. Não aceita isso, não. Muitos de nós entramos na igreja a correr, porque fomos no hospital, fomos na tradição, não conseguimos. Viemos para cá correndo, sem tempo já. Às vezes com dias marcados. E Jesus expulsou os que nos condenavam. Mas o que nos espanta é você não ver a evolução da pessoa. Você não ver o desenvolvimento espiritual da pessoa. Porque imaginemos uma mulher que era adúltera, de má fé, ela é liberta, agora se tornou uma obreira, agora se tornou a cara da igreja. Ele disse: todo mundo que for pregado o evangelho, você vai ser a cara. Você vai ser a cara exemplar. E ela se tornou exemplo
de uma conversão genuína. Deus espera isso de nós. Não que nós não pecamos ou não erramos, mas não vivamos no pecado. Não sejamos constantes no pecado, no mesmo erro. Nós não podemos carregar a marca desse erro. Nós não somos Caim. Nós não somos Caim. Nós fomos ensinados, fomos instruídos. Se você quer ganhar asas para voar, larga o pecado. Você vai ganhar asas para voar. O que faz as pessoas não voarem não é a falta de fé. Não é. O que faz as pessoas não voarem é apenas o pecado. É a única condenação que um homem pode ter na sua vida e ver a sua vida infernizada. O pecado. E Deus, Ele quer que a gente elimine isso. Você veja quando Deus, Ele liberta o povo e fala para o povo, vão para Jericó. Ou seja, vocês vão passar de Jericó para a terra de Canaã, uma terra que mana leite, que mana mel, uma terra de paz, de prosperidade, vida boa, uma terra ampla. Quando chegarem em Jericó, não tire nada de lá, porque tudo que está naquela terra é anátema, ou seja, é imundo. E foram lá, Acã, quando chega lá, viu ouros, e levou e foi esconder debaixo de sua cama. Fez aquela nação perder, mas perderam feio mesmo. Eles choraram para Deus. Deus falou, tem um pecado no vosso meio. O fato de existir um pecado, não importa se grande ou pequeno, é pecado. Então aquele pecado tirou-vos o poder. A unção de Deus, o favor de Deus, os cuidados do Senhor, a força de Deus é anulada no homem quando nele é um pecado. Deus fica sem ação na vida daquele homem. E então nós vemos o povo a perder de uma maneira muito feia, por causa do pecado. O pecado, ele leva as pessoas a serem condenadas. E não é o que você quer, e não é o que eu quero. E se você quiser ter uma vida de liberdade, se afasta dele, elimina ele, se arrependa sempre e busque se consertar. E entenda uma coisa, que as suas amizades, as suas manias, os seus hábitos, os seus costumes, a sua família, nunca deve influenciar no seu relacionamento para com quem? Nunca deve. Não pode deixar. Porque a partir do momento em que essas coisas estiverem envolvidas no seu relacionamento, não há de haver harmonia. Não vai. Não há de haver. E isso permite com que as pessoas, mesmo estando na igreja, em algum momento elas se sentem como se Deus não estivesse com ela. Em algum momento ela percebe, parece que ela está sozinha. Mas Deus está sempre ao nosso lado. Só que esse pecado impede de Deus agir. Ele disse que a minha mão não está encolhida, mas o vosso pecado é que impede de eu poder vos atender. E essa senhora entendeu o recado. Quando ele disse, vai, não peques mais, ela afastou aquele pecado. Mudou a vida dela. Se converteu de verdade. Se tornou obreira.
seguidora de Jesus, fazia obra, cuidava da casa do Senhor. E aonde se pregava o evangelho, tinha que se falar dela, querendo ou não. Amém, pessoal? Comportamento dela. Se você fizer isso, você mesma ou você mesmo vai estar a dar força às suas asas para poder voar muito longe. Eu quero orar com você. Uma coisa é verdade. Você pode ser esperto para mim. Eu posso ser esperto para você. Eu posso ser esperto para minha esposa, para o meu patrão. Mas eu nunca posso ser esperto para mim mesmo. Nunca. Você pode ser esperto para toda a gente. Mas você nunca conseguirá ser esperto para você mesmo. Você não se engana a si mesmo. Porque tudo que você fizer vai refletir em você. Em você mesmo. Nunca. Então se ame e afasta isso. Afastou? Você vai ver quanto você vai voar. Amém? Fique em pé, por favor. Essa obra, ela devolve o bem para a nação. Entra nessa casa, nessa família. Começa a distribuir a graça do Espírito. Dizer ao Senhor que tudo é feito para a sua glória, é por ti, é para ti. Esse Deus é Deus, igreja. Pode glorificar bem forte.